Programação livre. Bem-vindos à Bagaça da Justiça, meu bom. Bagaça da Justiça. Eu sou o Guto Monteiro. Eu sou o Rodrigão.com. Sem o nosso parceiro. Sem o Vagão. Hoje não tem Vagão. O Vagão Hoje está a de gente não tá com o Vagão. O Vagão tá com os problemas técnicos. Tamo junto. O Vagão está de Entendeu? folga, o Vagão está de folga. E hoje nós iremos nostalgiar. Nós Isso. iremos falar sobre o passado. Nós iremos falar sobre o tempo em que éramos crianças. E vamos falar o que a gente assistia. Rapaz, dá até vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar. Era muita coisa boa, cara. Era muita coisa boa. Era muita coisa boa. Entendeu? Eu tava pensando um dia desse, cara, a gente não tinha muita opção, né, cara? Como Não, são não. as crianças hoje. Cara, é muito pouca opção. Por que eu tô falando isso? Porque hoje, cara, você tem TVs por assinatura com preços módicos aí, né? Com preços Isso. que todo mundo quase pode pagar. Enfim, e você tem 3, 4, às vezes mais canais que são dedicados a um público. Sim. Você tem canais da Disney, você tem canais da Nickelodeon, você tem canal da Cartoon, enfim, canal que é quase 24 horas por dia que você assiste desenho, com programação para criança. Sim. Na nossa época, a gente tinha hora marcada para assistir desenho. E quando Não é? dava. E quando dava, porque assim, às vezes você estudava num horário que tinha um determinado programa que você não podia assistir. Isso. Às vezes você tinha que pegar a sua bicicleta e sair correndo para casa para poder assistir o He-Man. Isso. Pô, entendeu? Principalmente um troço sessão assim. da tarde. Sessão da tarde. A gente vai entrar na sessão da tarde. Assim. Mas assim, os desenhos eram uma coisa bem diferente. E o número de canais. Você tem numa TV por assinatura hoje, você tem 50, 60 canais, enfim. Na nossa época, e quando eu digo nossa, porque eu e o Rodrigo, a gente vive no interior do estado, né? A gente não vive em capital, porque capital é um outro jogo, é diferente. A gente vive no interior do estado, às vezes você tinha 3, 4 canais na sua TV. Certo. Né? E era isso. E de região para região, às vezes numa cidade pegava determinada coisa e a cidade vizinha não pegava. Porque você tinha aquelas torres retransmissoras, né? Sim. E aquilo ali às vezes dava problema, queimava coisa ali e a gente ficava sem. Sabe? Realmente. Por exemplo, Record eu via uma vez ou outra, eu via Record quando raramente a Record pegava. O SBT às vezes saía do ar, ficava meses sem pegar o SBT. Acho que o único canal que eu sempre tive foi a Rede Globo. A Rede Globo. Realmente. O resto era sazonal, entendeu? Era uma belo luta, dia uma batalha. um belo dia você apertava o botãozinho lá, tlec, do canal 4, do canal 13, ou do canal 11, eu não lembro qual que era SBT, você apertava lá, tlec. Era botãozinho, né? Isso. Era aquele botãozinho que você... Ou então você girava o disquinho, tlec, 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 lá pro 11. Você apertava lá o 11 ou 13, tlec, e tava... Isso. Você falou, putz, cadê o canal? Aí você pegava, tentava sintonizar, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, você, puta, saiu fora do ar.
Acabou, cara, acabou, não tinha mais nada que você podia fazer. Saiu. Se você tava vendo uma novela, um capítulo, uma série, um desenho, acabou, cara. Você não ia saber o final da história. Era o botão seletor. Você rodava aquilo seletor, lá. Isso aí. O botão seletor, cara. Então, assim, na maior tristeza, cara. Muita tristeza. Então, você acompanhava os negócios que, pô... Eu lembro muito bem do Cavaleiros do Zodíaco, que foi a febre, todo mundo assistia. Sim. E era um negócio meio assim... Na nossa época, a criança ia pra rua brincar. Certo. Então a gente ia pra rua brincar, a gente tava brincando, e meio que dava uma hora que era assim, galera, vai começar Cavaleiros. Certo. Fazia assim, cada um correndo pra sua casa. Saía correndo. Cada um correndo pra sua casa. Por quê, cara? Velho, não tinha um negócio... Outra coisa antiga, as crianças que vocês não devem saber que existiu, chama videocassete. Videocassete? Bom, pequeno 14. Sim, grande pai. Era um troço que gravava, não era digital. Você enfiava uma fita na parada e programava pra gravar ou apertava o botãozinho do REC na hora. Isso. E, cara, isso aí, na minha família, pelo menos, cara, a gente só foi ver isso muito tempo depois. Muito assim... Isso, mas gravava com comercial, né, ô Guto? Não, gravava tudo. Gravava com comercial. Entendeu? E outra, a gente dependia do horário da TV. Isso. E como, não sei se você sabe, mas TV aberta brasileira, ela não tem o horário britânico, não. Não. Ela fala que o programa começa, a sessão das 10 começa às 11h30. Isso. Eu me lembro da sessão das 10 do Silvio Santos, no SBT, lá no canal do seu Silvio, que a sessão das 10, cara, não começava às 10 nunca. Nunca. Eu lembro uma vez... Eu falei, cara, quando é que essa sessão das 10 vai começar? Eu olhei assim, era 11h30 da noite, a gente era criança, não podia dormir tarde, né? Isso. Já era 11 e pouca da noite, e eu tava ali nervoso, que daqui a pouco a minha mãe vai me gritar. Por que você tá acordado até essa hora, moleque? Desliga essa televisão. Isso era no domingo, né, Guto? Que ele dava uma breve sinopse, como o filme era. Não, o filme vai ser muito bom, o filme vai acontecer isso. Eu ficava no hype, cara. Eu ficava assim, meu Deus do céu, não vi, deixa eu ver o filme. Mas meus filhos viram. Minha mulher viu e falou que é muito... Não era assim? E falou que era muito bom. Mas eu não vi. Isso mesmo. Filme espetacular. Realmente é espetacular. Porra, cara, ó. Sessão das 10. O Homem-Cobra. Um filme do Capitão América, se eu não me engano, da década de 70, 80, acho que era 80. Sim. Capitão América. Cara, vários filmes assim. Se eu não me engano, o Rambo passou na sessão das 10. Passou. Porque o Rambo 1 era do SBT e o Rambo 2 da Globo. Olha que merda. Tinha uma parada dessa essas aí. Coisas também acho que era SBT. Isso aí era a sessão das 10, meu amiguinho. Sessão das 10 começava às 11, 11h30, meia-noite. Não Isso tinha, mesmo. cara. Isso mesmo. Não tinha horário, velho. Isso mesmo. E era complicado, cara. Era complicado. Então, assim, hoje em dia você não sabe isso, porque, pô, você tem tudo, cara. Tudo digital, tudo no YouTube. Tudo que você quer encontrar, você encontra no YouTube. Na nossa época, não. Na nossa época, a gente via coisa com chuvisco. Isso. Hoje A nossa qualidade HD era quando não tinha muito chuvisco. E rezava para bater um vento, não bateu um vento, né? Porque a antena era aquela de espinha de peixe que ficava no telhado, e quando chovia, dava tempestade. Sabe aquelas tempestades de vento, aquelas tempestades? Isso. Era batata. Ou ela caía ou ela girava. Isso. Aí você tinha que encontrar alguém para subir em cima do teu telhado para poder ficar lá mexendo, enquanto um cara lá embaixo ficava pra direita, pra esquerda. Não, tá saindo. Tá saindo. E isso já passou assim, isso já passou metade do filme. Não, aí quando dava você esquece. Esquece isso aí, se você arrumar um maluco pra subir lá no telhado pra ficar mexendo e o outro maluco pra ficar ali embaixo olhando, isso aí era um dia inteiro. Era um dia.
Era um dia inteiro, isso aí acabou, velho. Rapaz, olha. A Não gente tinha. sofreu muito. Ou aquelas TVs com antena interna. E Isso. com muita sorte você pegava a Rede Globo. Só. Antena rabo de peixe. Rapaz, você me fez lembrar um tempo assim. Aquela antena que tinha uma base de plástico cheia de areia dentro. Isso. E você puxava as duas anteninhas uma pra cada lado e ficava assim. Não, essa pra cá, essa pra lá, essa pra cá, essa pra lá. Isso, Pega o bombril, pega o bombril. Isso mesmo. Entendeu? Isso não pegava nada, velho. Nossa, era triste. Mas a gente deu essa breve introdução dos anos 80. Agora sim, a gente vai debruçar sobre as séries. Só pra gente... A gente só quis explicar como é que era o tempo da década de 80 aqui no interior do Rio de Janeiro. Como tudo era difícil, né, cara? Como tudo era difícil. Porque se você vê youtuber por aí falando que era... eu morava em São Paulo e era tudo muito difícil. Eu morava no Rio, capital, e era tudo muito... Cara, vocês não sabem o que era muito difícil. Vocês não moraram num lugar que nem banca de jornal tinha durante muito tempo. Vocês não têm ideia, sabe? Os caras de São Paulo, você vê os caras de São Paulo falando... cara, eu não conhecia nada que tava... A gente não via nada que estava acontecendo no exterior, né? Porque não tinha YouTube, não tinha esse contato direto com... Aí a gente ia na banca no centro de São Paulo, que era a única banca que vendia revista importada, e a gente comprava essas revistas, e aí através dessas revistas... Amigo, eu não sabia o que era revista, muito menos importada. Velho, esquece! Na minha cidade não tinha biblioteca pública. Não tinha... Eu comecei a ler em biblioteca do colégio público. E por milagre, esse colégio público tinha uma biblioteca. Porque senão não tinha livro. Não chegava pra gente. Não tinha livraria, amigo. Não tinha livraria. Não tinha biblioteca. Não tinha nada. Não chegava pra gente. Pois é. Entendeu? O que a gente tinha era o quê? Televisão aberta, TV aberta. O que a gente tinha era o quê? Os enlatados americanos que o SBT e a Globo compravam para ficar um batendo contra o outro. E a Record também, a Record entrava no meio para tentar... A Record tinha alguma coisa, mas eu não pegava Record. Eu raramente tinha Record aqui. Então eu não assistia Record. Eu tinha, na maior parte do tempo, Manchete, Globo e Bandeirantes. E SBT. Só que SBT, assim, saía às vezes do ar um bom tempo, mas garantido aqui, se eu não me engano, era a Manchete e a Globo. Sim. Entendeu? O que, era uma certa sorte, porque nos anos 80, a Manchete e a Globo eram foda. Sim. Se você pegar para ver, a Manchete, no começo ali dos 80, você tinha o Clube da Criança, com a Xuxa, antes da Xuxa ir pra Globo, primeira vez que a Xuxa entrou, fez um programa infantil, foi na Rede Manchete. E você tinha lá Super Aventuras, que era um programinha que um dia desse eu tava revendo, você acha no YouTube pra ver, chama Super Aventuras, tá? Eram historinhas feitas em formato de anime, era feito por japonês, enfim. Só que, cara, era muito sinistro. Eu via isso quando era muito pequeno e eu não tinha ideia. Agora eu fui assistir, tinha a morte, tinha não sei o quê. Cara, um é Conde Drácula, o outro é Frankenstein. Cara, os caras metiam história de terror, só coisa bizarra, com morte. E eu assistia isso e eu achava isso... Eu não sei se eu achava isso legal, mas... Sabe quando você não tem ideia do que você tá vendo? Porque você é muito pequeno? Eu acho que era isso. Não tinha noção, né? Porque eu tinha essa nostalgia, a abertura é muito bonitinha, uma menininha com chapeuzinho de bruxa. Depois vocês procuram no YouTube, chama Super Aventuras. Tinha uma menininha, tem aquela dublagem maravilhosa, clássica da época, porque eu achava as vozes fantásticas. Até hoje, quando eu assisto, eu ouço aquelas vozes, eu acho demais. E era legal. Só que um dia desse eu tava revendo, eu falei, cara, isso é pesado, velho. Se isso entrasse hoje para as crianças, ia dar merda. Nossa senhora, ia dar problema sério. Porque era pesado, velho, era pesado. E assim,
A gente tinha Carangos e Motoca, que todo mundo lembra daquela motinha. Daquela motinha. Eu te disse, não te disse, eu te disse, não te disse. Isso mesmo. Tinha os Mussarelas. Certo. Que era tipo um Flintstones de Roma. Você tinha o próprio Flintstones. Você tinha... deixa eu ver na manchete o que mais você tinha. Marmaduke e Lorde Gato. Ele mesmo. Essa dupla era... Pirata do Espaço. Aham. Cara, assim... Foi quando começou. E você tinha na Bandeirantes, você tinha os desenhos da Hanna-Barbera. Certo. Herculoides, o Alligator, Maguilo Gorila. E normalmente passava no período da tarde. Que era bem legal. Isso não falei, não Pipo começou pai e muito tempo. Pipo filho? Como é que era? Pipo pai Bob Pipo... pai e Bob filho. Isso Bob mesmo. pai e Bob filho. Bob pai, Bob filho. Isso. Pô, era maneiro. Leão Aí no da SBT Montanha, você tinha essa galera o toda. mesmo que você tem há anos, Pica-Pau. On my horn, strip my gears. So I'm screwy, but what can I do? I ask you. Nem sei se tem Pica-Pau, mas eu tinha Pica-Pau. Tinha sim. Tom e Jerry. Sim. Popeye imperava também, né? Popeye já é mais... Popeye era... 70, acho que era né? Globo. Eu não lembro se era Globo ou SBT. Acho que teve na Globo e no SBT, Popeye. Isso. Pô, mas era muito legal, assim, na década de 80, assim, o meu começo da década de 80 foi assistindo isso. Né? A gente assistia Patrulha Estelar, que era um anime, os primeiros animes. Meu primeiro anime, talvez o primeiro anime de todos foi Dom Drácula. Dom Drácula foi o primeiro anime que eu vi. E eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele só tem 13 capítulos. Sim. Os caras repetiam todo dia durante um ano. Você assistia e você não tinha noção que tem só 13 capítulos. Parecia que ele tinha 200 capítulos. Certo. Você assistia aquilo e você falava... Hoje em dia eu fiquei sabendo que tem 13. Eu falei, não é possível que tenha 13. Certo. Porque repetia-se muito naquela época, né? Repetia. Como repetia coisa. A reprise, assim, era uma coisa normal. Na cara dura mesmo. Né? Cara dura. O Cavaleiros, cara. Reprisava o mesmo episódio 2 vezes no dia. O Cavaleiros, ele teve uma época que ele passava 2 vezes por dia, 2 episódios por vez. Isso. Então eram 4 episódios por dia. E assim, a saga do Santuário, que foi a primeira, certo. Eu acho que eles fizeram assim, eles pegaram, eu me lembro vagamente disso, eles pegaram, foram a saga inteira. Sim. Até o penúltimo capítulo. Quando chegou no penúltimo, eles não mostraram o último, eles voltaram. Começaram tudo de novo. Por quê? Eles ficaram fazendo isso para poder pegar a próxima saga, dublar, não sei. Eles não tinham, eles só tinham a primeira. Como aquilo passava todo dia, e se eu não me engano, no Japão aquilo passava uma vez por semana, acabou muito rápido. Certo. Então, em vez deles pegarem até o final e voltar de novo, não. Eles iam até o penúltimo, aí você fala, beleza, vou saber como é que acaba. Aí eles voltavam pro primeiro. Cara, aquilo era frustrante, Nossa, cara, revoltante. Eu ficava muito chateado também. Você tinha que rever tudo de novo, até chegar ao último. Chateado em partes, porque tinha horas que eu falava assim, não, beleza, porque eu vou pegar coisas que eu perdi. Mas cansava. Eu não sei, cara. Tem alguém na manchete lá, o cara que fazia essa programação, acho que ele tinha prazer em torturar criança, cara. Tinha. Não é possível, velho, que eles faziam, cara. Não, mas eu acho que é mais essa... Quantas vezes aconteceu isso, cara? Essa história que você falou mesmo, que não tem um produto pronto, deixa eu reprisar, porque aí eu busco lá, porque aí eu já vou ter a outra temporada. E o pior, tem coisa sem explicação. Uma coisa, por exemplo, a época de Tokusatsu. Tinha muito isso. Época de Tokusatsu. O Kamen Rider Black, ou Sim. Black Kamen Rider, ele não teve o último episódio. Não foi nem dublado o último episódio. Certo.
Ele foi até o penúltimo e parou. E não tem uma por explicação satisfeito. pra isso. Deu Não tem por uma explicação satisfeito. pra isso. É. Você tá entendendo? Aham. Não tem uma explicação pra ele. Ele foi até o penúltimo capítulo e parou, cara. Entendeu? Então, assim, se a gente for colocar mais ou menos no... O pessoal fala muito que o anime ele substituiu o tokusatsu. Não é verdade. A gente começou na TV com anime. Sim. Se você pegar no começo dos 80, você tem Dom Drácula, que é um anime do... Cara, esqueci o nome do cara. O cara que criou Leão Branco, que criou vários... Enfim, Aham. Osamu Tezuka. O Dom Drácula é do Osamu Tezuka. Você tinha Dom Drácula, você tinha essas aventuras que eu falei, você tinha... que mais? Pirata do Espaço, você tinha Patrulha Estelar, que chegaram a passar na década de 70 Sim. na TV brasileira. Não sei se Tupi ou onde, eu não sei. Sei que chegou a passar na década de 70. Então, começou como anime, esse movimento japonês para o Brasil começou como anime. Quando veio a década de 80, eu imagino que lá entre 84 e 85, que a gente começou a receber o Tokusatsu. Aí chegou aquela galera toda. Jaspion, Changeman, Changeman, Flashman. né? Flashman. E assim, Jiraiya, ele começou aquela turma a toda. fazer uns troços, assim, meio bagunçado. Porque, por exemplo, a gente recebeu Jaspion, que é da década de 80, né? Isso. E a gente recebeu Lion Man. Uma dádiva dos ninjas. Só que Lion Man é da década de 70. Então, às vezes, você viu o Jaspion e você viu o Lion Man, você achava o Lion Man tão podre, tão, sabe? Isso, tão meia tudo, boca, mal feito. Você fala, cara, como é que esse troço é tão ruim? Porque eram tokusatsu de épocas diferentes, eles pegaram coisa nova com coisa antiga. O próprio Gogol 5, que a gente assistiu, Machine Na Man, Band, Machine Man. tudo era Metal. coisa antiga. Metalder era coisa mais antiga. Metalder eu não tenho certeza, mas Machine Man e Gogol 5 Isso. eram bem mais antigos do que, por exemplo, Changeman e Jaspion. Então eles bagunçaram Isso. entendeu? Essa ordem. Eles misturaram. O Lion Man tem a coisa mais absurda, que eles colocam o Lion Man branco e o Lion Man laranja, né? Sim. E um é o mais antigo que o outro, só que eles colocam o mais novo primeiro, depois eles entram com o mais antigo como se fosse a continuação do outro. E era o contrário. Eu acho que era o Lion Man... Eu não sei se é o laranja pro branco ou o branco pro laranja. Sim. Eu acho que era o branco, depois o laranja. Só que começou o laranja, quando terminou eles começaram com o branco. E Perfeito. ninguém entendeu nada, que não fazia sentido. Porque não tinha continuidade, era meio esquisito. Sim. Por quê? Por causa disso, eles bagunçaram, eles trouxeram o novo primeiro e depois o antigo. Quer dizer, é aquela zona de sempre que a gente tá acho que- acostumado. Eu acho que era a batalha dos canais, né, de TV aberta. Qual tokusatsu que eu tenho aqui para poder combater com o outro lá? Aí eles Sim. pegavam sem essa questão da linha do tempo. Ah, isso aqui é da década de 70, mas é um tokusatsu. Então eu vou colocar lá que eu quero combater com um outro canal porque eu quero audiência. E por aí foi. A Manchete, ela entrou com o Tokusatsu sem esperar nada. Não esperava nada. Ela ganhou tanta audiência, que a Globo trouxe um negócio chamado Bycrosser. Não sei se você lembra disso. Lembro. Que era muito ruim. Era muito ruim. Tosco. Mas, não é da mesma produtora que faz Jaspion, Changeman. Não. Era outra diferente. E eles trouxeram porque, assim, vamos tentar ganhar nesse negócio Isso. também. Porque ninguém esperava, a própria Manchete não esperava esse sucesso todo, entendeu? O negócio estourou de um jeito que até a Rede Globo teve que fazer. E se eu não me engano, a Record ou a Band, eu acho que a Band, posso estar enganado, que passava o Gogol 5 Google 5 e o Machine Man. Machine Man. Se eu não me engano, aquele outro também, como é que é? O Gogol 5, Machine Man e Metalder. Acho que a Bandeirantes passava. Isso mesmo.